Atos capítulo 8, a partir do verso 6, a partir do verso 5. Diz assim, Atos 8, 5. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Mas havia ali um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizara a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizados, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegaram ali e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham sido apenas batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja para a sua perdição, pois você pensou que com ele poderia comprar o dom de Deus. Não existe porção e nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento no seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em amargura. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram, e que o Senhor nos abençoe. Meus queridos, olha o que está acontecendo aqui. O evangelho está crescendo, as pessoas estão falando o nome de Jesus. O nome de Jesus está sendo pregado de uma forma realmente avassaladora, muito crescente. E está se espalhando, e cada vez mais pessoas estão ouvindo falar de Jesus. E aí um grande mártir, o primeiro dos mártires, o diácono Estevão, vai ao Sinédrio e faz uma das pregações mais bonitas que a Bíblia conta, no capítulo 7. Ele vai falando de qual era a tônica do evangelho até então. Ele vai falando, os nossos pais se basearam numa teologia que consistia em templo e que consistia em obras. Consistia numa relação com Deus que, assim, você tem que fazer coisas boas para que esse Deus goste de você. E principalmente tem que fazer coisas boas para que esse Deus que só anda irado não jogar um raio e partir sua cabeça no meio. Vocês têm que ir ao templo, vocês têm que dar o dízimo, vocês têm que fazer o culto, vocês têm que cantar o louvor bonitinho, porque tem um Deus que é muito diferente de você. Você que é pecador, você que olha o site que não deveria olhar, você que tem umas conversas de WhatsApp meio estranha, você tem que fazer coisas, senão, meu irmão, você já está em débito, você já está na dívida aí. Tem que recuperar umas estalecas junto com Deus para ver se a sua barra melhora. É assim que seus pais se relacionaram com Deus, tentando adquirir dele um favor por meio de condutas, por meio do dízimo, por meio do louvor, por meio do templo, por meio do sacrifício. Matava um bezerrinho ali e estava tudo bem. Só que agora, eu tenho que anunciar uma coisa para vocês. O evangelho agora tem nome. O evangelho agora se chama Cristo. Cristo chegou e agora templo já é um detalhe. Dízimo é só um detalhe. Louvor é só um detalhe. Cristo é o centro de tudo. Cristo agora é a tônica de tudo. E isso deixou aqueles homens completamente arrepiados. Aqueles homens enlouqueceram. E o que aconteceu com Estevão? Pedrada na cabeça do infeliz. Morreu apedrejado. E aquele testemunho enche de temor as pessoas. E o evangelho de Cristo vai sendo anunciado. Mas vai sendo anunciado por meio de evangelistas. E eu não sei se alguém já viu um evangelista aqui. Se você deixa o evangelista numa cidade, um dia ele abre uma igreja. No outro dia ele abre 2 igrejas. 7 dias ele abre 7 igrejas. Se você deixa mais 7, ele fecha 7. Porque ele sabe abrir, mas ele não sabe cuidar. E lá vai Filipe, um evangelista.
abrindo igreja, e falando do reino de Deus, e falando que Jesus chegou, e falando que Jesus salva, e falando que Jesus liberta. Numa cidade chamada Samaria, Filipe chega arrepiando. Só que nessa cidade já tinha quem arrepiava antes dele. Um homem chamado Simão, um mágico, um feiticeiro. E o que esse Simão fazia? Ele manipulava espírito. Era um feiticeiro. Era tido na cidade como o grande poder. Era assim como as pessoas chamavam ele. O grande poder. O grande poder está ali. Era o cara que estava atrás do poder. E aí ele era conhecido na cidade. Quem tinha alguma doença ia para Simão. Quem queria saber o futuro ia para Simão. Ele manipulava espíritos que não eram da parte de Deus, espíritos malignos. Chega Filipe na cidade. E Filipe tinha o poder de dizer para esses espíritos: saia do corpo dessa pessoa, e os espíritos obedeciam. As pessoas começam a abraçar a fé de Filipe. E agora o grande poder não é mais Simão, o grande poder agora é Filipe. Até o ponto de que Simão olha para lá e diz: cara, parece que você tem mais poder do que eu, velho. Parece que o poder verdadeiro é o seu, não é o meu. Eu estou afim desse poder seu aí. E aí ele começa a ir atrás e seguir o evangelho e a teologia de Filipe. A teologia que expulsa o demônio que ele manipulava. Ele, opa, o poder verdadeiro é esse aí. Vou para um culto que tem mais poder do que o que eu fazia. Vou para um ambiente onde arrepia mais. Vou para um ambiente onde o poder é maior. E lá vai ele lá. Só que o evangelho é feito em corpo, em etapas. Os apóstolos ouvem falar que Filipe abriu a igreja de Samaria. Mas agora é hora de ensinar o que é evangelho para essas pessoas. É hora de discipular, é hora de doutrinar, é hora de trazer um alimento para essa galera. Lá vem Pedro e João para aquela cidade. E ali eles disseram: ei, vocês são tudo crente agora, né? É, a gente é crente, a gente foi batizado em nome de Deus, a gente se arrependeu dos pecados. Sim, beleza. Então agora vamos aprender o que é evangelho. Primeira coisa, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: não, vamos receber o Espírito Santo, vamos orar para que o Espírito Santo seja algo que guia vocês de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta vocês aprenderem um monte de regrinha se vocês ainda não foram internamente transformados. Se o Espírito Santo ainda não guia vocês. Tudo bem, se já são crentes, abraçaram a fé em Cristo, beleza, se arrependeram, mas é hora de ser dirigido por Ele. E aí eles começam a orar. E o Espírito Santo vem no corpo das pessoas. Perceba que a gente tinha um parâmetro, que o grande poder era aquele que manipulava os espíritos malignos e fazia os espíritos malignos obedecerem à vontade dele. Aí tem um outro grande poder, que salta esse, e que agora expulsa os espíritos malignos. Mas agora chega um poder bem diferente, em que ele traz um espírito benigno. E quando ele começa isso, aí Simão diz: ih, rapaz, o culto de Filipe não está com nada. Esse é o culto que eu quero. Esse aí é o de mais poder. Esse, rapaz, é esse poder que eu quero. E ele começa a seguir aqueles homens, começa a seguir a Pedro e a João. Ele começa a ir atrás e dizer: eu quero ser igual a vocês. Quando eles estão orando, quando eles estão começando a chamar que o Espírito Santo venha sobre as pessoas começam a receber o Espírito Santo. Simão, chega aí, chega aqui no cantinho. Brother, quanto é que você quer para me dar desse poder também? Toma aqui um dinheirinho, rapaz, uma oferta na sua vida, meu dízimo adiantado aqui, mas me dá esse poder também. Eu também quero manipular esses espíritos, eu também quero dizer para as pessoas: recebam, e eles caírem estribuchados no chão. Eu também quero fazer isso, eu também quero participar desse Pentecoste aí que você está vivendo, brother. Eu também quero experimentar esse arrepio e fazer as pessoas se arrepiar. Eu também quero ter esse ministério bombado. Me dá desse poder aí. Quanto é que eu pago para isso? Ele fez essa pergunta a um cara bem gentil e educado chamado Pedro. E Pedro, gentil e educado que era, dá uma resposta bem objetiva para ele, mas muito carinhosa. Ele diz: Pedro, toma aqui um dinheiro, me dá desse poder. Pedro olha para ele e diz: vá para o inferno, você e seu dinheiro. Vá para o inferno, seu infeliz. Você e seu dinheiro. Você não tem parte nesse ministério. A gente usa: seja o seu dinheiro para a perdição, a nossa versão em português, mas na verdade o que está dizendo é isso. Vá para o inferno, brother. Porque esse tipo de teologia aí é a teologia que você usa com seus ídolos. Você quer comprar Deus. Você quer comprar o poder divino. Seja esse seu dinheiro para a sua perdição. Porque você não tem parte nenhuma porção nesse nosso ministério, nisso que a gente está vivendo. E outra coisa, o seu coração está cheio de inveja e de amargura. Realmente, eu
aconselho você que você ore a Deus. Talvez Ele te abençoe, porque eu não estou achando que vai abençoar, não. O cara na mesma hora desesperou. Ele disse, ora aí a Deus, velho. Quem sabe isso não acontece comigo. Pelo amor de Deus. Ora aí, você que tem esse poder. Primeira coisa que essa história ensina pra gente é que o espírito de Simão, o espírito de feitiçaria, ainda continua agindo nos nossos dias. Pessoas que se movem buscando o poder de Deus. Buscando poder por meio do evangelho. Gente, um raciocínio simples. Uma imaginação, uma hipótese. Imagine agora, imagine. Só imagine que todos os seus problemas estão resolvidos. Isso é uma imaginação, não é uma profecia, tá? Então nem diga, oh glória, eu recebo, porque não vai acontecer nada. Só imagine, todos os seus boletos estão pagos. A língua coça para dizer, oh glória, amém. Não acontece nada, nem adianta. Igual digitar amém no Facebook para curar uma pessoa. Olha aí o mistério. Não acontece. Mas imagine, você imaginou? Seu casamento feliz, está pago, carro novo na garagem, conta recheada, aprovado no concurso, juiz federal, sei lá, vestibular médio, raspou a sobrancelha, sou médio, sei lá, essas coisas tudo. Pronto, conseguiu. Aquela doençazinha, pronto, curou. Sua mãe está curada, seu pai está curado, todo mundo curado. Você consegue imaginar um mundo assim? Você consegue imaginar isso? Seu ministério bombado, seu canal no YouTube, você 8 milhões de seguidores no Instagram. Você consegue imaginar um mundo assim? A minha pergunta é, pronto, isso foi hoje. Você ganhou isso tudo hoje. Amanhã você ainda ora? Amanhã você vai orar assim para Deus? Para quê mesmo, né? Óbvio que você não ora. Você orou hoje para dizer obrigado, Deus. E amanhã você vai falar o quê? Ah, Deus abre essa porta. Ah, já abriu. Ah, Deus abençoa ali. O carro. Ah, não, já teve. Então. Deus, meu casamento. Ah, já casei. Que bênção. Vocês já repararam que boa parte do nosso relacionamento com Deus ou é pedindo ou é agradecendo? Pedindo pelo quê? Por coisas. E agradecendo por quê? Por coisas. Por bênçãos. No mais das vezes, Deus é um instrumento que a gente utiliza para alcançar aquilo que de fato é importante para a gente. Deus é o trampolim que nos separa da nossa vitória. Da bênção que a gente almeja, daquilo que a gente deseja, da cura, da porta, da aprovação, da provisão. No mais das vezes, o nosso relacionamento com Deus é inteiramente baseado em bênçãos. E aquele homem estava ali, almejando o poder que Deus tinha. E a primeira coisa que ele não entende é que o evangelho não é alguma coisa que vem para nos dar poder. O evangelho é aquilo que nos dá autoridade. Que vem para nos dar autoridade, que é esvaziar do poder, mas confiar em quem tem. E é aquilo que nos dá aptidão de servir, enquanto alguém cuida das nossas coisas. Aquele homem estava querendo usar o evangelho para o trampolim necessário do poder dele. Para, olha, por meio do evangelho, agora eu vou conseguir chegar a ser um cargo de vereador, um cargo de alguma coisa, para que eu possa dominar. E o evangelho não se trata de dominar. O evangelho se trata de ser dominado por um poder superior, que é o poder de Cristo. E aquele homem não conseguia entender isso. O espírito de Simão, o feiticeiro, estava entrando ali naquela cidade para dizer, olha, temos um grande poder, que agora é o poder que nos é dado, para que a gente manipule. É o poder que me dá o direito de manipular Deus. E aquele homem estava dizendo, quanto é que eu pago para ter isso? A grande pergunta é, tem mesmo muita diferença de oferecer dinheiro para receber o poder de Deus, para aqueles que oferecem jejum para receber um ministério bombado? Aqueles que oferecem cânticos para que quando a gente cante as pessoas se arrepiem mais? Porque no fundo que a gente quer poder, para que a nossa mensagem seja mais influente, para que os nossos vídeos tenham mais acesso. E aí, por que eu faço para isso? Eu oro mais, eu jejuo mais, eu venho mais na igreja. Porque o que eu quero fazer com isso? Eu quero que Deus olhe o meu bom comportamento e por meio do meu bom comportamento Ele me retribua. Tem mesmo muita diferença de quem quer comprar Deus com dinheiro para quem quer comprar Deus com obras. O espírito de Simão feiticeiro permanece em nossos dias. O espírito que acha que é possível comprar o poder de Deus. Talvez não com... Porque dízimo você já sabe que não compra Deus. E oferta você já sabe que é coisa daquela outra igreja lá que compra, não é todo mundo. Você já sabe que isso? Não, isso aí é fácil. Mas um evangelho que vive baseado em méritos, porque você alcançou o ponto de vir 30 vezes na igreja num mês, e por causa disso agora você tem mais poder do que você tinha antes. Agora o louvor que você canta é o mais efetivo. Agora o ministério vai ser mais bombado. Agora Deus vai te abençoar mais, vai te dar mais coisas. Esse ministério continua sob a influência do espírito de feitiçaria. Existe um livro
chamado A Teologia do Gato e a Teologia do Cachorro. O nome é bem besta, mas é bem elucidativo o que ele está querendo dizer. O que o autor diz? Ele diz assim, que o cachorro, ele age da seguinte forma. Ele chega em casa, quer dizer, o dono chega em casa, ele olha, caramba, olha esse cara aí, olha esse humano, esse cara me dá comida, esse cara me dá uma casa, esse cara me dá carinho, esse cara, se eu ficar doente, ele me leva lá naquele doutor, esse cara cuida de mim, esse cara me dá banho, eu acho que ele é Deus. Tem cara de Deus esse cara aí. É a teologia do cachorro. É o gato. Olha o gato. O gato vê o humano chegando e vai assim, caramba, esse cara aí me dá comida. Esse cara aí, esse humano, ele me dá água, me dá leite, ele me dá banho. Ou se eu ficar doente, ele me leva lá naquele doutor, ele me dá carinho, ele me dá um lugar para dormir. Eu acho que eu sou Deus. É a teologia do gato. E tem muita gente achando que Deus é alguém que está a serviço daqueles que têm bom comportamento. Que Deus é alguém que dá poder àqueles que conquistam esse poder por meio de orações 3 horas da manhã, por meio de jejuns, por meio de atitudes, por meio de obras. A gente sabe que dinheiro não funciona com Deus, né? Mas obras a gente sabe que funciona. Primeira coisa que ele não entendeu foi que o evangelho não se trata de usar Deus para ter poder. Jesus quando ora, e Jesus quando vem à terra, ele diz assim, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele diz algumas coisas. A gente perde muito tempo pensando nos atributos de Deus. E quais são os atributos de Deus? Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Todo mundo sabe disso, né? Mas saber disso muda em que a nossa teologia? Porque, vamos lá, alguém que crê em outro Deus, por exemplo, o candomblessista, ele crê em Olorum como Deus Supremo. Vocês acham que um candomblessista vai crer em Olorum e não vai achar que Olorum é onisciente, onipresente, nem onipotente? Vocês acham isso? Você acha que alguém está no candomblé, mas ele, eu creio em Olorum e tal, mas tem um outro Deus lá que é mais poderoso que ele. Aí, vocês acham isso? Se o camarada crê, ele acha que tem. Vocês acham que ele crê em Olorum, mas ele acredita que o Olorum pode tomar bola nas costas? Aí tem um negócio aqui que o Olorum não sabe. Você acha que o cara crê em Brahma, em Vishnu? O cara é hinduísta. Ele crê que o Deus dele não sabe todas as coisas. Não está em todo lugar. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer religião pode crer que o Deus que ele crê é onipotente, é onipresente, é onisciente. Isso diz muito pouco sobre o nosso Deus. E a gente se preocupa com esses aspectos. Mas quando Jesus veio à Terra, ele fez questão de abrir mão dos seus atributos. Ele fez questão de não ser onipotente. Ele fez questão de não ser onipresente. Ele fez questão de vir como um marceneiro, um carpinteiro, que possivelmente não sabia de todas as coisas. Talvez Jesus não passasse no Enem. Vocês conseguem pensar nisso? Vocês imaginam que Jesus jogando basquete com o Michael Jordan tomaria uma lavada. Porque ele não veio para isso. Ele não veio para ser poderoso. Ele veio em graça, amor e comunhão. São as virtudes dele que Paulo fala. O amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito, seja com todos nós. Jesus veio para isso. Para distribuir a nós não um evangelho de poder, mas um evangelho que se esvazia do poder e se reveste de autoridade. A autoridade é confiar em quem tem poder. Esse pastor que eu falei agora, o pastor Paulo Borges, ele cita um negócio bem engraçado. Ele estava conversando uma vez e ele perguntou, Saulo, você tem um filho, né? Eu tenho. E qual a idade dele? Eu falei, tem 9 meses. Na época tinha 9 meses, hoje tem 11. Você tem babá em casa? Tem uma babá. Qual a idade dela? 45. Quem tem mais poder? Quem tem mais poder na minha casa? Sai na mão, Rafinha e a babá, quem ganha? Vou brigar. Round one, fight. Quem ganha nessa briga aí? Eu acho que a babá ganha, mas ganha fácil, viu? Meu filho é parrudinho, mas uma bicuda dela não aguenta não. Poder, quem tem mais é ela. Mas quem tem mais autoridade lá? É só ver que ela passa o dia fazendo a vontade dele. Por quê? Porque ele é filho de quem tem poder. É filho do dono da casa. É assim que o reino de Deus se manifesta. Jesus não veio aqui em poder. Jesus confiava no poder do Pai para fazer tudo o que fez. Jesus se esvaziou de poder e se encheu de autoridade, dizendo, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Eu estou amparado na palavra e no poder do meu Pai. Eu confio nele, ainda que eu não possa fazer as coisas com o meu braço carnal, eu estou o tempo todo satisfeito pela promessa de que ele está sempre comigo, não me abandona. O evangelho é isso, é aquilo que te dá certeza de que Cristo
não vai te abandonar em momento nenhum. Não é aquilo que te dá poder para subjugar pessoas. Não é aquilo que te dá poder para ter um ministério bombado. É aquilo que te esvazia de você mesmo e enche de uma autoridade que é baseada numa fé em que está em cima de você. E a outra coisa que Simão não conseguia entender é a grande inovação do Evangelho. Gente, se eu perguntasse para vocês, o que é que o Evangelho de Cristo tem de novo? O que é que diferencia o Evangelho de Cristo das outras religiões? O que é a primeira vez assim que alguém diz uma coisa que foi só Cristo que disse? Por que é diferente dos outros? O que é que vocês acham? Acham que alguém? A grande novidade assim, no Evangelho diferencia. Existiam outras religiões e existiram depois também outras religiões. Muda o quê? O cristianismo, assim, o Evangelho de Cristo. O que vocês acham? O Evangelho de Cristo é diferente por causa disso, por causa daquilo. E aí, ninguém? Essa pergunta foi feita para C.S. Lewis, no simpósio uma vez. E eu li isso recentemente e é engraçado porque eu já tinha dado essa mesma resposta para um ateu uma vez. A grande diferença é que pela primeira vez alguém sobe na montanha e diga assim: ame seu inimigo, perdoe quem te amaldiçoa, abençoe quem não merece. Sabe o que é isso? Um componente chamado graça. A graça está dizendo que a partir de agora você não faz mais por merecer. Cristo não faz alguma coisa por você por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele fez por nós. A graça agora nos torna não trabalhadores, mas filhos. A graça de Deus agora dá a você alguma coisa que você não merecia. Te salva sem que você faça nada. A graça agora diz que você não precisa mais dar dízimo para ser abençoado. A graça diz agora que você não precisa mais ir para a igreja para ser abençoado. A graça diz agora que você não precisa ficar andando, policiando, vendo se você se comporta bem ou se você se comporta mal, para que Jesus te salve. A graça diz agora que não tem dinheiro que compre o favor de Deus. Ao fazer isso, Simão estava dizendo: eu anulo a graça, eu estou trazendo para mim a raiz de amargura. Hebreus 12:15 vai dizer isso. Tomem cuidado vocês para que ninguém se prive da graça e traga para o seu coração raiz de amargura. Quando Pedro diz isso para ele, o seu coração está cheio dessa raiz de amargura, ele está dizendo: você riscou a graça do Evangelho. Você está vivendo o espírito de feitiçaria. E aí você olha para mim e vai dizer: então, quer dizer que eu não preciso fazer mais nada? Eu digo: quer dizer que eu não preciso mais me comportar bem? Quer dizer que eu não preciso mais andar policiando para não roubar? Eu digo: Você vai dizer: mas isso não é justo. Eu vou dizer: tá bom, feiticeiro. Não é para ser justo naquilo que a gente faz. A justiça foi satisfeita em Cristo. Qual é a pergunta que a gente tem que se fazer? Por que então que você não rouba? Já que Cristo nos salva de graça. Por que você não está roubando? Dentro da graça, só uma resposta é válida para isso. Por que eu não roubo? Porque eu não sou ladrão. Por que eu dou dízimo? Porque Cristo me fez generoso. Porque a graça que me salva, me constrange e me educa, me transforma por dentro. A graça me salva e me salva por completo e principalmente me salva de mim mesmo. Ela me transforma nele. Simão abraçou a fé, mas só deu um beijinho e disse: vou ali e volto. E a gente tem que falar disso, porque tem muita gente que está abraçando a fé, mas está indo para o inferno. Porque ainda acha que pode comprar o favor de Deus orando 3 horas da manhã. Porque ainda acha que Deus funciona na base do eu faço e você faz por mim. Sabe quem funciona assim? Os ídolos. Que você coloca ele de cabeça para baixo, que você dá 3 pulinhos, que você faz promessa, que você fica 1 ano sem comer chocolate. O ídolo funciona assim. Ídolo funciona por meio de favores, por meio de compra, por meio de algo que você faz e ele retribui para você. O ídolo funciona assim, tem muita gente idolatrando Deus. Talvez Deus seja um ídolo para você e talvez você esteja a caminho do inferno sem saber. E hoje Deus não vai olhar para você e dizer: vá para o inferno. Deus vai olhar para você e dizer: arrepende-te e crede no Evangelho. Essa é a mensagem mais simples, mais básica do mundo que existe no Evangelho. É a graça de Deus. E sem a graça de Deus o Evangelho vira só feitiçaria. O Evangelho vira só barganha. O Evangelho vira: eu vou fazer um jejum para Deus me dar mais poder. Eu vou cantar na igreja. Eu vou vir no Inside. Eu vou vir nas reuniões. Eu vou vir nos cultos para que Deus faça coisas por mim. Isso é espírito de feitiçaria que nos leva para o inferno. A pergunta que eu faço para vocês, só para a gente finalizar, é a seguinte: pense em Satanás. Não é para ficar pensando nele não, mas imagine quem ele era.
Vocês acham que Satanás caiu, foi expulso do céu por fazer coisas erradas ou por fazer coisas certas esperando algo em troca? O que vocês acham? Lúcifer cometeu erro no céu? Ele cantou mal um louvor? Não fez nada errado, não. O grande problema é que ele era perfeito em formosura, mais sábio do que Daniel. E por causa disso, por ser o melhor executor, por ser obediente em tudo, ele no seu coração achou que merecia ser mais do que Deus. Ele não fez nada de errado. Ele fez coisa certa. E aí Deus largou um para ele. Vá para o inferno. Literalmente. Porque ninguém consegue comprar o favor de Deus. Ninguém consegue comprar aquilo que não tem preço. E talvez você esteja aí amargurado no Evangelho. Gente, a igreja está cheia de gente amargurada. Cada dia mais a gente está colecionando gente que vive com peso, com um fardo nas costas de um evangelho de feitiçaria, de idolatria, que acumula cada vez mais obrigações e menos prazer, que acumula cada vez mais deveres com a expectativa daquilo que Deus vai dar. E eu vou dizer para vocês, o evangelho de Cristo não é aquilo que te dá a expectativa do que Deus vai te dar. O evangelho de Cristo é aquilo que nos dá a certeza do que já temos a oferecer, porque Ele nos deu de graça. Você entende isso? Está fácil entrar na mente? Está fácil entrar no coração? O evangelho de Cristo não te dá a expectativa do que Deus vai dar. O evangelho de Cristo te dá a certeza do que você tem a oferecer ao mundo, porque Cristo já te deu de graça. É isso. O evangelho de Cristo não te promove a trabalhador sênior, gerente da empresa, o que tem mais poder. O evangelho de Cristo te transforma em filho. Hoje eu postei um vídeo do meu filho. Passei a manhã com ele. Estava mal educado com uma beleza. Gritando e chorando porque queria pegar a haste de um móvel que a tampa era de vidro, que ia derrubar, cair na cabeça dele, quebrar, e Deus sabe o que poderia acontecer. Eu disse, carinhosamente, eu disse, não, sai daí. Carinhosamente eu disse isso para ele, e ele começava a chorar. E eu filmei assim, ó, relação de um pai. Talvez ele ache, aí ele parava, voltava assim, aí pegava um brinquedo e sorria para mim, e eu olhava para o móvel depois. Eu dizia, não. Você pode dar uma pirueta, plantar a bananeira, fazer o melhor número que você puder aqui. Eu vou dizer não ainda. Porque eu não lhe dou coisas com base naquilo que você faz por mim. Porque eu sou pai, eu não sou seu ídolo. Não adianta você querer me comprar com seu sorriso. Eu vou continuar dizendo não. Aquilo que te mata, você não recebe de mim me comprando. Eu não sou seu ídolo, eu sou seu pai. E você não é um feiticeiro, você é meu filho. Você entende que não adianta, diante de um não de Deus, fazer campanha de 7 cabeçadas na cruz, para ver se o não vira assim. E com todo respeito à nossa amiga, irmã, que abençoou o Brasil com seus louvores, Fernanda Brum, eu não concordo que um quebrantado coração move o coração de Deus. Porque o coração de Deus é perfeito, não precisa ser movido para canto nenhum. Um quebrantado coração é movido pelo coração perfeito de Deus. Porque um quebrantado coração que se quebra. Não tente se quebrar para tirar Deus do lugar, porque Ele não sai do lugar. Ontem, hoje e para sempre, o nosso Senhor é igual. Todos mudam menos Cristo, porque Ele é rocha eternal. Já dizia um louvor bem antigo que a gente cantava. É assim. Não tenta mover Deus pelos seus favores e pela sua obra, pelo seu número de acrobacia, porque Ele é pai, e pai não muda. Pai sabe o que faz bem e o que faz mal para um filho. Quando você entra no Evangelho, você é movido assim, por alguém que supre suas necessidades, e não para alguém que abençoa os seus bons números, o seu bom comportamento. Não é assim que eu me movo com meu filho. Não é assim. E não adianta que eu não vou dar uma coisa que vai matar ele, só porque ele está querendo me comprar com aquele sorriso que é o sorriso mais lindo do mundo. E eu digo sempre, o meu filho é a minha cara, mas nele fica bom. É estranho isso. É idêntico a mim, só que lindo. A minha versão melhorada, né? E eu vou trabalhando para que ele seja alguém muito melhor do que eu fui. Fique de pé. A Bíblia conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Um deles sai da fazenda, vive e gasta dinheiro todo com prostitutas, vive dissolutamente, gasta o dinheiro todo, da herança, da fazenda, e aí depois volta. E quando ele volta, o mais velho certamente pensava, cara, ele fez tudo de errado, eu fiz tudo de certo. Vai dar uma treta miserável para ele. Ele vai se lascar. Ele não vai ganhar nada do pai agora. Mas o pior é que o menino chega, e o pai abraça, beija, chama de filho, perdoa e dá uma festa. E aí o mais velho diz assim, cara, isso está errado. Pai, todos esses anos eu tenho tentado te comprar. Eu tenho feito tudo certo, sem nunca errar. Eu prego na igreja, eu canto, eu não falto ensaio.
Eu vou nas reuniões de jovem, eu oro, eu dou dízimo. Eu estou fazendo tudo certo, Pai. Mas você abençoa o outro. Então você quer dizer que está liberado? Está liberado agora ficar com prostituta? Está liberado agora fumar, beber, se drogar? Está liberado isso agora? Aquele filho revela o coração de quem vive dentro da casa, mas ainda tem uma mentalidade de trabalhador, que depende de salário, e que não entendeu que na verdade ele tem um pai e não um patrão. Aquele filho revela a mentalidade de alguém que vive aqui, mas queria estar lá. Aquele filho revela o coração de alguém que está aqui com o coração nas festas, que está na casa de Deus, que está cantando, que está adorando a Ele com lábios, mas com o coração distante. Aquele filho revela um espírito de feitiçaria que ainda mora na casa de Deus, que faz de tudo para Ele, mas não sente o cheiro dele, não quer abraçá-lo. Aquele filho podia se chamar Simão, o feiticeiro. Gente que abraçou a fé, mas não abraçou o Pai. Gente que leu a Bíblia, mas pulou o capítulo da graça. Gente que ainda vive no evangelho do templo e esqueceu que esse templo antigo, o templo das obras, o templo dos sacrifícios, o templo de só uma vez por ano, uma pessoa entrava no Santo dos Santos porque ela tinha mais poder do que todo mundo e falava com Deus em nome das outras pessoas. Esse templo que você precisava fazer coisas para Deus te abençoar. Esse templo que você precisava fazer coisas para Deus lançar um raio na sua cabeça. Esse templo, ele disse: eu vou destruir e reconstruirei outro em 3 dias. E o novo templo que ele construiu para nós chama-se os vossos corpos. São templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele morreu e destruiu o templo, rasgou aquele véu, partiu tudo ao meio, dizendo: isso está revogado, isso está caduco. Tem outro templo que agora eu chamarei de minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que dentro de você ainda há algum espírito de feitiçaria, gente? Será que dentro de mim ainda não funciona uma relação assim? Hoje meu pneu furou. Já sei, é por causa daquele site que eu acessei. E aí, como eu acessei aquele site que não deveria ter olhado, eu acho que ele me ama menos hoje. Essa semana eu não consegui comprar seu amor. Já sei porque está acontecendo tanta coisa ruim assim na minha vida, rapaz. É porque eu também estou merecendo, né? Eu sei porque eu sei. É a mentalidade de escravo, de servo apenas. De que eu sei porque meu salário não chegou, ele cortou minhas faltas. E essa mentalidade diz o seguinte: que quando você faz tudo certo, você tem direito de olhar no olho do seu patrão, apontar o dedo e dizer: eu quero, eu exijo, eu decreto. Cadê? Eu fiz tudo certo. Cadê meu cabrito? Todos esses anos eu não errei, eu fiz jejum. Eu orei 3 horas da manhã, orei de madrugada, eu vim na igreja. Cadê? Agora eu quero minha paga. Essa mentalidade. O grande problema é que quem serve a Deus por causa de um salário vai servir a Satanás por causa de um salário melhor. É só oferecer mais. Pensa na sua firma que você está hoje, no lugar onde você trabalha. Você está feliz? Talvez esteja, né? Tá bom lá, tranquilo, o ambiente é bom. Paga ticket, não atrasa. Pergunta é: o concorrente, você trabalha esse mês querendo bater ele, amanhã ele te chama e oferece o dobro do salário. Você vai ou não vai? Óbvio que você vai. Em cima de mim que você conversa? Claro que você vai. Dobro o salário, irmão. O triplo o salário. Isso tem preço. A dúvida é: e se o vizinho oferece uma mesada melhor do que a do seu pai para você ser filho dele, você vai? Imagina. Alguém oferece para Rafinha: seu pai te dá leite Aptamil, eu vou comprar o Nan Supreme. Vem para cá, vem. Ele: rapaz, eu vou trocar de pai. Tem fundamento isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Para quem é servo, Deus é só uma possibilidade. Uma dentre muitas. É um lugar que paga um bom salário. Para quem é filho, quando qualquer outra situação surge, quando a depressão bate no seu coração e diz que você tem que se matar porque sua vida já não faz sentido, há um caminho melhor do que o que Deus escolheu para você. Quando a promiscuidade vem no seu coração e diz: ei, santificação é besteira, cara, aproveite sua juventude. Quando vem coisas que querem te tirar do projeto e do propósito dele,
quando vem convites, quando vem oportunidades, você olha para ele e diz: eu sou filho, eu não tenho outro pai, não tenho possibilidade de ter outro pai. E diz como Pedro diz para Jesus: para onde, para quem iremos nós? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Você é filho ou você é feiticeiro? Essa é uma avaliação que pelo menos uma vez por ano a gente tem que fazer, uma vez por mês, uma vez por dia a gente tem que fazer. E nesse último culto do ano, culto de jovens, um ano em que alguns apelidaram de 2019, tão pesado que foi, um ano de ansiedades, um ano de depressões, um ano de perdas, um ano de adaptações, um ano de confusões. Acho que não tem nada mais seguro do que encerrar sorrindo ou chorando, mas nos braços de um pai que não deixa a gente cair. A graça de Deus é isso. É aquilo que faz você entender que você não vai para o inferno, não é porque você é bom ou mal comportado, não é porque você pode ou não pode comprar o favor de Deus. Você não vai para o inferno, não é porque você consegue se segurar. Você não vai para o inferno, é porque a mão de Deus nos segura e prometeu que não soltaria. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora, e ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. A graça de Deus nos dá essa tranquilidade, essa segurança, que Ele não voltará atrás na promessa que fez. Feche seus olhos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever os meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. O Evangelho de Cristo não é aquilo que te dá poder para você fazer as pessoas chorarem. O Evangelho de Cristo é aquilo que te transforma para você chorar com os que choram. O Evangelho de Cristo não é aquilo que te dá poder para orar e as pessoas caírem. O Evangelho de Cristo é aquilo que te dá autoridade para fazer os caídos se levantarem. É aquilo que te move ao serviço, é aquilo que transforma a sua vida para você dizer: eu não roubo porque eu não sou mais ladrão, eu era, mas a graça me transformou. Eu dou dízimo porque eu não sou mais avarento, eu era, mas a graça me transformou em alguém generoso, em alguém que se preocupa em custear despesas, em alguém que se preocupa se tem alguém passando necessidade. Eu não mato alguém, não é com medo de punição, eu não mato alguém porque não há mais espírito assassino dentro de mim. O homicida, desde o princípio que morava em mim, foi trucidado, foi sacrificado, foi crucificado com Cristo no Calvário, na cruz.
Por isso ele diz: quem quiser vir após mim, todos os dias negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem morte. Não existe evangelho sem sacrifício. E eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês entenderem. Se tem alguém que quer te salvar, é Satanás. Ele quer te salvar, ele quer que você nunca morra. Se tem alguém que quer te matar, é Cristo. Cristo quer te matar, o diabo quer te salvar. Pronto, esse é o evangelho. Satanás quer que você continue essa pessoa aí e nunca morra. Quantos querem vida eterna aqui? Eu quero, lógico que eu quero. Quantos querem essa vida eterna? Congela do jeito que ela está aí, vai. Com essas dores, com essas dívidas, com esses boletos, com essas ansiedades, com essa preocupação. Você quer essa vida aí eterna? Duvido que queira. É por isso que Jesus não te dá essa vida eterna. Ele te dá outra vida eterna. E no reino de Deus, quem quiser achar a sua vida, tem que perdê-la. E tudo que Satanás não quer é que você perca a sua vida. Por isso que ele diz: se ame. Por isso que ele diz: faça bem a você mesmo, esqueça os outros e cuide de você. Por isso que ele diz: esquece o mundo. Se o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Por isso que ele diz para você: Hakuna Matata, esquece tudo lá, vai. Por isso que ele diz para você: coloca, o melhor amor do mundo é o amor próprio. Ele disse isso para Eva desde o início. Ele não diz: Eva me adora, ele diz: Eva se adore, vai. Se tem alguém que não quer que você morra, é Satanás. Se tem alguém que quer que você morra, é Cristo. Por isso ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Porque sendo oleiro, ele sabe que quando o vaso quebra, ele reconstrói. Que ele sabe que quando morremos nele, com ele também ressuscitaremos. Ele sabe que quem perde a sua vida, com ele encontra uma muito melhor. Por isso que a graça faz isso. Ela sepulta o assassino que tinha dentro de você, sepulta o ladrão, sepulta o promíscuo, sepulta o viciado em pornografia. E quem renasce é o filho. É o filho que pode confiar que quando chorar, estará nos braços do Pai. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, que o Senhor nos ensine o caminho onde será sepultado o espírito de feitiçaria, o espírito de escravo, o espírito daqueles que se movem apenas por salários. Que o Senhor nos ensine o caminho da cruz. Que o Senhor nos ensine também o caminho da filiação. Que o Senhor haja em nós, nos revestindo da autoridade que há no nome de Jesus, para que mesmo sem ter o poder, mesmo sem que a gente seja os mais poderosos do mundo, a gente possa ter o nome que abre todas as portas, a gente possa andar confiante de que não há o que temer, e de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou estar com medo, porque a tua vara e teu cajado me consolam, porque aquele que tem todo o poder anda sempre comigo. Que a gente aprenda que Deus não é um serviçal à nossa disposição e de cabeça baixa para as nossas ordens e decretos. Deus é Rei e continua sendo o Senhor de nossas vidas. Que 2020 possa ser um ano que a gente se mova em autoridade. Possa ser um ano que a gente entenda o significado pleno da graça em nós, para que não haja mais ansiedade, para que não haja mais depressão em nosso meio, para que não haja mais tanta preocupação e tanto peso em nossas vidas, para saber se as nossas tarefas estão comprando o favor de Deus ou não estão comprando, para ver se Deus me ama mais ou me ama menos hoje, porque hoje eu tirei nota baixa, eu tirei nota alta, para que a gente pare de andar nessa gangorra espiritual, nessa inconstância de desespero no dia do pecado e de alegria no dia do louvor, para que a gente pare de andar na arrogância de quem obedeceu, ou no desespero de quem desobedeceu, para que a gente entenda que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, que é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Que a graça seja bastante para a gente, como foi para Paulo, no dia da sua aflição, com um espinho na sua carne, e o enviado de Satanás esbofeteá-lo para envergonhá-lo, para que ele se glorie apenas na fraqueza, e que a gente se glorie apenas no fato de que o velho homem foi trucidado, foi crucificado na cruz do Calvário, e possamos dizer: já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sou nova criatura. Eu não roubo porque o ladrão está na cruz, eu não mato porque o assassino foi crucificado, porque a graça que me salva também me educa, também me transforma. Que a gente pare de andar em extremos.
O extremo da hipergraça, onde não há mais nada a fazer porque a graça já fez tudo. E o extremo do dogmatismo, que temos que fazer tudo porque Cristo não fez nada. Que possamos entender que o que fazemos é porque Cristo é quem se move por nós agora. Porque somos templo de um Espírito que nos guia, que nos dirige. Porque Cristo não é só Salvador, Ele é também Senhor. E porque vivemos dele, por Ele e para Ele. E sabemos devotar, dizendo: a Ele seja dada toda a glória, eternamente, pelo maravilhoso nome, o nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.